E aí, senhoras e senhores, beleza? Eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Peço desculpa pela minha voz, eu tô um pouquinho ruim aí, tô com a sinusite bem atacada, mas eu vou fazer aqui o review pra vocês, não vou deixar de gravar vídeo, do Attack Shark K85. Esse teclado aqui seria uma alternativa voltada para o custo-benefício do Ultim 60HE, e tem também o X86, tem também o HK25, reviews que eu já trouxe aqui no canal, tá? Os vídeos vão aparecer aqui no card, aqui no cantinho, e vamos falar desse cara e ver qual é que é dele. Sobre o unboxing dele, ó, a gente tem aqui uma chave para tirar o switch e para tirar as keycaps, o famoso manual de instruções e também aqui o cabinho USB, tá? Ele deve ter mais ou menos 1,80 m, tá? Que é o padrão aí da indústria, né? Sempre mandam um cabo mais ou menos com essa metragem. E pois bem, sobre o teclado, ele vem nesse plastiquinho aqui, tiramos e aqui tá ele, tá? Eu peguei na versão branca e ele tem essas keycaps aqui, um tom de cinza, um tom meio bege, sei lá como é que eu posso descrever essa cor aqui, mas tem também aquele tom mais azulado, tá? Que eu acho que vai ser um pouquinho mais bonito. Mostrar em detalhes aqui algumas coisas para vocês, ó. Tem esses LEDzinhos aqui, como por exemplo o C que vai servir para o Caps Lock. A conexão USB dele é aqui na parte de cima, tá? Não tá nem no centro nem na esquerda, tá um pouquinho para a direita. Tem esse knob aqui que serve basicamente para a gente ajustar o volume, né? Aumentar e diminuir. E geralmente quando aperta ele muta. E na parte de baixo aqui temos os pezinhos emborrachados. Temos pezinhos de 2 níveis também aqui que são emborrachados. Esse aqui é um pouquinho mais duro de tirar, mas dá para tirar também. Alguns detalhezinhos técnicos escritos aqui na parte de baixo, nada demais. E assim, pessoal, sobre o teclado, tá? Ele é todo de plástico, é um plástico com toque mais simples, tá? Aquele plástico mesmo, sem nada muito sofisticado. Ele tem até um pouquinho de flexibilidade quando eu dou uma torcida nele, mas tipo, é um caso bem comum, ninguém vai fazer isso enquanto joga com o teclado. Se ele tiver na mesa não vai ser um problema, tá? Mas ele não é tão robusto assim, não é pesado também, mas também não chega a ser leve. Ou seja, resumidamente, é aquele padrão de qualidade que a gente tá acostumado com outros produtos, outros teclados do AliExpress, tá? Nada muito sofisticado, mas também não chega a ser de má qualidade ou algo mal feito, tá? Logicamente que se eu for comparar com o X86, ele vai ter uma case assim um pouquinho mais refinado, um plástico um pouquinho mais agradável ao toque, um plástico mais sólido, ele não tem aquela flexibilidade quando eu torço o teclado e tal, ou seja, é um pouquinho melhor realmente em questões de acabamento, só que ele acaba sendo um pouquinho mais caro também, tá? Um pouco mais difícil de conseguir ele abaixo de 50 dólares, mas eu achei sim que em questões de qualidade ele acaba sendo melhor. E um pequeno detalhe, né? Ele tem uma tecla fixa aqui, não tem o knobzinho, e o switch dele é o switch da Gateron, tá? O switch desse teclado aqui é outro. Ele tá utilizando esse switch aqui, que é um switch da Redragon. Ele tem o mesmo conceito, tá? Um switch magnético, que vai ter o ponto de atuação ajustável e também o gatilho rápido. Já vou mostrar isso para vocês. As keycaps desse teclado, ela não tem retroiluminação, é uma peça preta dentro, né? Ele é double shot, né? Mas é um double shot de uma peça preta, então as letras não são retroiluminadas, né? Não tem aquele aspecto shining through, desculpe aí meu inglês das ruas, tá? Mas é basicamente isso, tá? Não vai brilhar aqui nas letras, de nenhuma delas, inclusive, e ele tem algumas marcações secundárias aqui, como por exemplo, o Q e o W aqui tem para funcionar no Mac ou no Windows, e que no caso essa partezinha aqui é pintada em cima, tá? Ela não faz parte da peça double shot, eu não sei se vai desgastar com o tempo, tá? Acredito que não. Hoje em dia eles têm uma tecnologia bem bacana, né, que chama de die sub, que faz uma impressão de altíssima qualidade em cima da tecla. Sobre o switch, né, ele tem esse corpo bege, né, que seria o bottom house e o top house, e tem o stem, né, essa pecinha aqui do meio que é rosinha, e aqui na parte de baixo, ó, quando a gente pressiona, a gente vê essa partezinha metálica aqui aparecendo, que é justamente a atuação por magnetismo, né, e se vocês verem aqui na PCB, ó, ele só tem o LEDzinho mesmo, não tem encaixe, não tem furo, não tem nada. E o aspecto desse switch, ele acaba sendo bem agradável, porque como ele não tem aquele contato, né, aquela pecinha de metal de um switch mecânico, ele acaba sendo bem mais suave, não tem atrito, assim, é um switch linear. Ele acaba até sendo um pouquinho silencioso, mas já vou demonstrar um teste de digitação aí para vocês. E olha só, dado que é um teclado com propósito gamer, né, é indicado para quem for jogar, principalmente competitivamente, é um switch que tem um aspecto bem agradável, silencioso, não passa aquela sensação de estar arranhando quando a gente pressiona, ou seja, acaba sendo um switch confortável também, tá? Vou fazer um teste de digitação aí brevemente para vocês e comparar também com o X86.
E bom, bora falar aqui um pouquinho mais sobre o switch magnético, sobre o software, né, ponto de atuação, essas coisas, o gatilho rápido. Para quem não entende, eu vou explicar. Para quem entende, vou demonstrar aqui como é que esse teclado se comporta comparado aos outros teclados. Então, bora lá. Pois bem, software aberto, vou deixar o link dele para baixar aí na descrição. E aqui nessa primeira tela, na main, né, é onde a gente faz remap dos botões, como por exemplo, aqui tá como home, mas eu particularmente uso como delete. Então, clico nela, venho aqui embaixo, seleciono delete, clico aqui em confirmar e quando eu aperto aqui ela agora, ó, ele começa a apagar. Aí dá para fazer com outras teclas, dá para fazer uma combinação, dá para ativar uma macro, dá para usar a parte de mídia, até mesmo o clique do mouse dá para colocar. Ou seja, é bastante coisa aqui. Tem também aqui a parte de macro, como eu falei, ó, dá para criar macros específicas. Você pode trocar os efeitos RGB diretamente no teclado. Tem diversos efeitos aqui, ó. Dá para mudar também alguns atalhos da tecla FN, como por exemplo, segurou o FN aqui, e aí ele tem algumas pré-definições, como por exemplo aqui, mutar, diminuir o volume, aumentar o volume, mexer com a parte do RGB e tal. Então você pode personalizar algumas coisas, mas o que está em vermelho aqui não dá, porque são pré-definições, então você não vai conseguir, mas você pode acrescentar alguma coisa nova aí. E pois bem, por último, deixei para falar aqui sobre o switch, gatilho rápido, ponto de atuação. Para quem não entende, vou explicar aí o que é isso, para que serve. E para quem entende, vou mostrar as configurações que esse teclado aqui consegue fazer, beleza? Tem um pequeno problema que eu passei por ele, vou comentar também. E bora começar aqui sobre o ponto de atuação, tá? Para quem não entende o que é ponto de atuação, são esses dois pontinhos aqui que está configurado como 1 milímetro, tá? A configuração está aqui do lado. E como é que funciona isso? Para demonstrar para vocês, vou clicar aqui em Start Simulation. E é basicamente o seguinte, ó, ele tá piscando ali, isso aqui é o problema que eu justamente comentei, mas eu já vou comentar um pouquinho mais sobre no decorrer do vídeo aí. E aqui é o seguinte, ó, o que é o ponto de atuação? É o tanto que eu aperto a tecla para que ela seja ativada, tá? Então o ponto de atuação aqui desse teclado está configurado em 1 milímetro. Então eu tenho que pressionar a tecla aqui, ó, mais ou menos 1 milímetro, até que ela seja ativada. Passou do risquinho azul ali, ele vai ser ativado. E esse teclado, ele consegue ativar o ponto de atuação dele, ó, entre 0,2 milímetros até 3,8 milímetros, tá? Geralmente, alguns teclados conseguem chegar aqui a 0,1, como por exemplo o Ultim, o X86, o que é bem baixo, tá? Basta a gente encostar aqui na tecla que ele já vai ser ativado, ó. Agora, o gatilho rápido é o tanto que eu preciso soltar o switch, tá? Num teclado mecânico convencional, ele tem o mesmo ponto de atuação como o que vai desativar a tecla, tá? Então, eu preciso passar nesse 1 milímetro, se eu afundar aqui até o final do switch, eu preciso voltar nesse 1,5 aqui, e aí ele vai desativar a tecla. Já para um teclado como esse, eu posso configurar também, e no caso aqui está marcado para todos os botões, o quanto eu preciso soltar do switch para ele desativar. Então vamos supor que eu vou configurar aqui 0,2. Então eu pressiono o teclado, a tecla, né, até o final. E eu não preciso voltar ele até aqui em cima para que seja desativado. Eu posso soltar apenas 0,2 da tecla, ou seja, pressionei até o final, soltei só um pouquinho aqui e ele já desativa. Então eu não preciso descer até o ponto de atuação e voltar até aonde ele desativa. O gatilho rápido faz desativar simplesmente só de soltar o que eu configurar aqui. E esse teclado tem configurações muito boas, né? Que é 0,2 milímetros de atuação e 0,2 para desativar a tecla, né? O gatilho rápido. Mas qual que é o problema desse teclado aqui? É justamente isso daqui, guys. Ó, ele tá ativando a tecla sem eu mesmo pressionar. Ele tá só simplesmente apertando a tecla aqui sem eu encostar aqui no teclado. E se eu deixar o Notepad aberto, por exemplo, ele vai ficar ativando, vai ficar digitando ali sozinho, tá? Eu até consegui resolver isso, né? Fazendo esse stroke calibration aqui. Ele vai fazer uma calibração, vai apresentar aqui para não mexer no teclado e tal. E ele até conseguiu resolver no primeiro momento, mas depois voltou a acontecer. Então é um problema bem chatinho se a sua ideia for utilizar aqui 0,2 milímetros de atuação. Se a gente baixar aqui para 0,5, por exemplo, que já é uma configuração muito boa, inclusive ele até avisa aqui, né, que pode ocasionar apertar os botões acidentalmente, tá? E cara, isso aqui não deveria acontecer, tá? É recurso do teclado ele ter o ponto de atuação ajustável. Então o mínimo que a gente consegue colocar, ele não deveria ter problema. Mas como eu estava falando, tá? Se eu colocar 0,5, ele não vai ativar porque não está chegando aqui no ponto de atuação. Mas mesmo assim, é bem chato, porque ele fica ativando o switch ali de forma involuntária. E vale dizer que o seguinte, tá? Eu estou usando o software nativo, o firmware nativo, tá? Não passei nenhum firmware de outro teclado e ele tá com esse problema. Coisa que eu não tive com o X86.
E bom, deixando um pouquinho de lado esse problema de acionar as teclas de forma involuntária, eu configurei o teclado em 0,5 mm, né, onde isso não ocorre, e consegui jogar sem problemas, tá? Funcionou muito bem, o teclado é responsivo. Eu não vou dizer que em questões de performance ele se equipara ou que ele é igual ali ao Ultim 60HE, porque definitivamente não deve ser, tá? O Ultim tem o tempo de resposta provavelmente mais rápido, não é algo que de fato dá para perceber, tá? Jogando assim é bem difícil perceber que ele tá mais lento ou mais rápido que o Ultim, tá? Mas como eu falei, impossível ele ser mais rápido que o Ultim. Tem toda uma parte técnica, né? Uma qualidade técnica na PCB do Ultim que vai fazer ele ser mais responsivo. Aquilo que eu falei, não vai ser algo perceptível, mas se a gente pegar alguma ferramenta técnica que consiga medir isso, a gente vai ver sim que o Ultim tem um tempo de resposta mais rápido, beleza? Mas como eu falei, não é algo que vai dar para perceber em jogos e não dá para exigir também, porque é um teclado muito mais barato, tá? Então assim, em questões de performance, o teclado ok, funciona bem, mas ele tem aquele problema ali de ficar acionando o switch de forma involuntária, tá? E assim, não me surpreende muito um switch da Otemo, né? Eu falei Redragon, eu acho, mas tá escrito Otemo no switch. Então assim, pelo que eu entendi, é o switch. Por exemplo, eu tava aqui com o 2 apertando sozinho e tipo, é muito aleatório, tá? Às vezes tá pegando outras teclas, às vezes tá pegando tecla de baixo, então é totalmente aleatória. Às vezes eu removo o switch, coloco de novo, ele fica legal. Então assim, parece que não tá muito bem balanceado ali onde o switch tá com a PCB, parece que ele fica acionando antes. Eu imagino que seja isso, né? Digamos que o switch, o stand do switch, ele tá um pouquinho antes ali, tá ativando sem pressionar. Então seria uma má implementação pelo que eu tô entendendo. E aí a gente cai em outro problema que, como vocês viram, a PCB não tem socket, né? Não tem encaixe, não tem furo. É só o switch sem encaixe nenhum. Então não dá para colocar outro switch. Nem o da Gateron, nem aquele Raptor que eu coloquei no Ultim. Então assim, infelizmente, pelo menos esses daqui que eu tenho, não consegui colocar. Então aí se torna um outro problema. De fato, ele seria a melhor opção de teclado para se comprar abaixo de $50. Às vezes o preço dele sobe, né? Os vendedores também não são nada bobos, né? Eles ficam subindo e aumentando os valores aí. E quando chega em promoção é mais fácil conseguir esse valor, né? Inclusive ele tava com preço bem mais baixo, né? E agora passou as promoções, ele subiu bastante. Então eu, sinceramente, não recomendo, tá? É um teclado legal, um tecladinho bem feito, mas eu não tive problema com os outros dois, né? O HK25 e o X86. Ambos os teclados com software nativo e firmware nativo funcionaram perfeitamente. Então, assim, vale muito mais a pena pegar eles, pelo menos na minha experiência. Eu vi que teve gente que teve problema com o X86, mas eu vi também que era gente que estava colocando o firmware do outro teclado, né? Aquele Iron 75. Então, pode ser que isso impactou de alguma forma. Então, assim, resumidamente, eu gostei do teclado, achei bacaninha, bem feitinho. Lógico que o X86 tem uma qualidade um pouco melhor, mas essa parte do switch ficar sendo acionado de forma involuntária realmente me decepcionou um pouco, tá? Eu acho que faltou um certo capricho aí, né, da marca para não ter esse problema. Talvez com alguma atualização de firmware possa resolver esse problema, tá? Mas na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, não tem nada para atualizar ainda, tá? Ou pelo menos eu não achei. E se mesmo assim você ficar interessado em comprar, tá? Eu vou deixar o link na descrição, vou deixar o link também do X86 e do HK25. Vale a pena vocês assistirem o review deles também. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem esse teclado, compartilha também a sua opinião. Se você tá tendo esse problema, isso pode ajudar a galera que tá pensando em comprar aí e ter uma opinião diferente da minha também. Como sempre, peço a sua força deixando aquele likezão brabo aí para dar aquela fortalecida no vídeo. Se inscrever se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo review.